Fala, jovem! Como é que você tá? André aqui e hoje eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. Então fica aqui junto comigo que eu tenho certeza que Deus quer falar com você. Deus quer falar ao seu coração. Então fica aqui nessa mensagem que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E antes da gente ir para a palavra, se essas mensagens você tem acompanhado e elas têm te abençoado muito, não se esqueça de curtir o vídeo e também de se inscrever aqui no canal, porque isso vai ajudar muito a mim e principalmente para que você possa receber essas mensagens, possa continuar recebendo a cada semana a mensagem de Jesus para o seu coração. Então bora para a mensagem e eu quero ler um texto para você para a gente começar, que está lá em João, capítulo 13, versículo de número 37. Vamos direto à mensagem. Ele vai dizer o seguinte, olha só. Disse-lhe Pedro: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por minha causa? Na verdade eu te digo, não cantará o galo até que tenhas me negado por 3 vezes. Olha só, será que a gente está pronto para aquilo que Jesus tem para fazer nas nossas vidas? Esse é o tema dessa mensagem. E eu quero contar uma coisa muito interessante para você que aconteceu. Eu estava na academia e no momento que eu estava praticando ali a musculação, de repente uma mensagem veio no meu coração sem que eu tivesse pensando a respeito disso, mas essa mensagem aqui, ela vem no meu coração a respeito de Pedro, do que ele disse para Jesus nesse momento. Pedro dizendo para Jesus que naquele momento em que eles estavam ali, que Jesus estava para ser entregue, no momento em que ele ia ser preso, que ele ia ser ali pelos guardas, ele ia ser preso. Então os discípulos estavam ali reunidos e aí Pedro diz isso para Jesus. Mas nesse momento, o que acontece? Pedro ele poderia realmente estar preparado para isso. Pedro poderia estar preparado a ponto de entregar a sua vida. Só que Jesus, ele conhece todas as coisas. E ele sabe que naquele momento em que Pedro falou, não era o momento certo de Pedro entregar a sua vida. Porque Pedro, ele seria muito necessário e muito importante para a igreja do primeiro século. Então, por mais que Pedro estivesse preparado naquele momento para entregar a sua vida, não era o momento certo que Jesus tinha preparado para ele. E às vezes na sua vida, você está passando por algum momento, você está passando por alguma situação que você não entende. Jesus, por que eu estou passando por isso nesse momento? O que aconteceu? Por que eu estou passando por essa situação? Por que eu estou passando por esse problema? Eu não consigo entender, eu não consigo explicar. E assim também Pedro, se ele estava preparado, por que tudo aquilo aconteceu? Por que ele teve que negar Jesus? Mas aí Deus ele sempre tem um plano maior e ele sabe o porquê de todas as coisas. Então se você está passando por uma situação difícil, por um momento que você não entende, confia no que Jesus tem para a sua vida. E principalmente, se Jesus te disse para fazer alguma coisa, faz aquilo que Jesus te mandou. Não tenta inventar alguma coisa diferente para você fazer. Não tenta inventar alguma coisa que Jesus não te disse para fazer. Mas faz aquilo que Ele te mandou fazer. Se você fizer isso, você vai permanecer no caminho certo. E aí, por mais que você não entenda o porquê que você está vivendo isso, no final de tudo, vai valer a pena porque você seguiu o caminho de Jesus. Aí você vai entender, era por isso que eu tinha feito. Por isso que eu segui o que Jesus tinha para mim. Porque esse era o propósito. E aí você vai ver lá na frente, João, capítulo 21, já no final do Evangelho de João, Jesus, ele se encontra novamente com Pedro e com os discípulos na praia. E aí, depois deles jantarem uma refeição, Pedro, de novo com Jesus, aí Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Pergunta por 3 vezes. Pedro negou a Jesus também por 3 vezes. Então, nesse momento, Jesus está restaurando e está de novo entregando a Pedro aquilo que ele precisava fazer.
Então, Jesus pergunta 3 vezes se Pedro amava ele e ele sempre fala: então apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está dizendo? Ei, meu filho, chegou a hora. É nesse momento que você precisa colocar em prática aquilo que eu confiei nas tuas mãos, aquilo que eu confiei para você fazer. E o que era o propósito de Pedro? Cuidar da igreja do primeiro século. Então, se Pedro ele tivesse naquele momento sido entregue junto com Jesus, como é que ele ia cuidar da igreja depois? Por isso que Deus sabe de todas as coisas que ele faz. Então, se você está passando por um momento difícil, ei, quero te dizer uma coisa: permanece firme, permanece naquilo que Jesus tem para a tua vida. Se ele te falou para fazer alguma coisa, foca nisso, faz somente isso. Não inventa, não tenta fazer alguma coisa diferente. Foi assim na vida de Pedro, ele seguiu, ele permaneceu, e aí depois, tenho certeza que aí ele entendeu. Olha só, depois que Jesus falou isso, eu preciso seguir a cuidar dessa igreja, e é por isso que eu estou vivo, é por isso que eu não fui entregue ainda, por isso que eu não morri por Jesus, porque eu preciso cuidar da igreja, eu preciso cuidar de toda uma igreja. Essa igreja precisa do que eu faço, precisa da minha vida. Se Jesus tem te falado alguma coisa para você fazer, permanece firme nisso, porque lá na frente você vai ver que isso valeu a pena, que isso faz sentido. Porque se a gente tentar seguir alguma coisa com a nossa própria vontade, fazendo aquilo que a gente quer, chega uma hora que isso fica insustentável. A gente não consegue mais permanecer fazendo isso, porque a gente quer fazer com a força do nosso braço, ou então com a inteligência da nossa mente, só que não é o propósito que Jesus tem para a nossa vida. Então chega um momento que a gente não tem paz no coração, a gente não consegue dormir, porque a ansiedade na nossa vida, será que eu estou fazendo o que é certo? E você sabe que não está fazendo o que é certo. Então permanece no que Jesus tem para a sua vida, que isso vai ser o melhor. Amém? Se essa palavra falou ao seu coração, eu espero que, acima de tudo, você esteja pronto para o caminho que Jesus tem para você e no momento certo. Enquanto esse momento não chegar, confia no que Jesus tem para você. Confia em Jesus e confia naquilo que Ele falou para você. Permanece firme nesse caminho, permanece firme fazendo o que você precisa fazer, e assim eu tenho certeza que Jesus vai te abençoar e Jesus vai te usar naquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento, nós te agradecemos por essa palavra abençoada, que o Senhor possa nos preparar e possa nos capacitar a cada dia para viver aquilo que o Senhor tem preparado, o teu propósito para as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos permanecer firmes e principalmente possamos confiar em Ti, confiar naquilo que o Senhor tem feito, que é no teu tempo e não é no nosso. Nós confiamos a nossa vida diante de Ti. Colocamos isso em Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E eu estou muito feliz por você que assistiu essa mensagem até aqui. Espero muito que ela tenha falado ao seu coração, que você permaneça firme e confie no propósito que Jesus tem para a sua vida. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder, porque o Evangelho, ele não é somente sobre nós, mas ele também é sobre o próximo. Nós levarmos a mensagem para as pessoas que também precisam receber. Então compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe grandemente nessa semana.